Quero cumprimentar a todos os irmãos na fé em Jesus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou pastor Anderson Clayton, pastor titular da Igreja Cristã Verdade e Vida, a ICVV, aqui na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, onde aqui nós estamos localizados na rua Antônio Morato de Farias, número 141, no bairro Dona Quita. Nesta oportunidade eu quero estar compartilhando todos os irmãos, amigos, companheiros, uma breve reflexão, uma meditação para esses tempos difíceis, essa circunstância a qual nós estamos vivenciando. E essa breve reflexão, ela está baseada no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19, aonde nós vamos estar lendo até o versículo de número 24. O texto bíblico nos diz exatamente assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só até aí. Meus amados, quero aqui nesse momento compartilhar essa breve reflexão. E por mais estranho que pareça, pode ter a certeza que esse texto, por nós aqui escolhidos, pela direção e condução do Espírito Santo, é um texto bem em que nós enfrentando. Estamos vivendo aquilo que as autoridades denominaram de pandemia. E devido a essa pandemia, esse estado de pandemia que tem assolado não apenas o nosso país, mas tem assolado o mundo como um todo, estamos vivenciando um momento ímpar em nossa nação. A chamada quarentena, ou poderemos dizer também o isolamento social. E devido à pandemia, devido ao isolamento social, devido a esse período de quarentena, as igrejas, independente de seu segmento, independente de sua crença religiosa, os templos estão impedidos de terem suas portas abertas, de realizarem seus cultos, de realizarem as suas reuniões. E muitos estão indagando, perguntando, questionando: e agora? O que é que vamos fazer? Como vamos adorar? De que maneira adorar? E a pergunta principal é: onde vamos adorar?
pessoas têm me parado nas ruas, e eu tenho sido indagado em alguns momentos, em algumas circunstâncias, por alguns crentes, dizendo veementemente, muitas das vezes até com o dedo em riste, que os pastores devem abrir seus templos, abrirem suas igrejas, devem realizar seus cultos, suas reuniões, devem burlar a lei, devem desobedecer às autoridades, e as igrejas devem ser abertas, e as reuniões, os cultos devem acontecer, precisam acontecer normalmente. Alguns têm me indagado, têm me questionado, até mesmo falando que se as igrejas não abrirem, se os cultos novamente não voltarem a serem realizados, as reuniões na igreja, no templo, que alguns vão se desviar, alguns vão naufragar na fé, outros vão abandonar suas igrejas, suas instituições religiosas, depois que esse período de quarentena, de pandemia, de isolamento social terminar. E eu confesso que eu não fico surpreso com esse tipo de questionamento, com esse tipo de diálogo, com esse tipo de conversa, porque infelizmente quando olhamos para o nosso país, o nosso Brasil, quando olhamos para dentro das nossas igrejas denominadas evangélicas, a verdade é que estamos vivenciando, antes mesmo dessa quarentena, desse período de isolamento social, antes mesmo das igrejas terem suas portas fechadas, cerradas, impossibilitadas de realizarem seus cultos, suas reuniões, nós temos vivenciado aqui no nosso país um evangelho fraco, um evangelho anêmico, um evangelho raquítico, um evangelho doente, porque as pessoas estão ponderando a sua fé, as pessoas estão subordinando a sua fé, as pessoas estão submetendo a sua fé, não naquele que é o autor da fé, não em Jesus, mas a fé de muitos, ela tem sido embasada e tem sido subordinada a uma denominação religiosa, a uma placa, a um ministério, a um templo físico, como que se a igreja, se o templo físico em si, independente da sua denominação, independente do seu ministério, fosse a arca de Noé, a arca da salvação. Que o simples fato de eu estar inserido num templo religioso, numa igreja, isso denota e quer dizer que eu tenho fé, que eu sou um salvo e um crente em Jesus e que a salvação já me está garantida. E quando eu olho aqui para esse texto bastante conhecido, nesse diálogo entre Jesus e a denominada mulher samaritana, um texto de alguns anos atrás, há quase 2000 anos atrás, um diálogo realizado entre Jesus e uma mulher, há quase 2000 anos atrás, e de repente, nesse momento, nessa circunstância, ele aparece diante de nós, diante dos nossos olhos, tão atual, tão circunstancial, porque também havia aqui, nesse diálogo entre Jesus e a samaritana, uma dúvida, um questionamento por parte daquela mulher, do local, do verdadeiro local onde deveria se adorar. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto, nessa história, é justamente esses versículos que nós acabamos de ler.
onde aquela mulher, depois de um diálogo com Jesus, depois de Jesus citar ali algumas palavras, alguns ensinamentos ali para aquela mulher então vira para Jesus e diz: olha, vejo que tu és um profeta. Mas eu quero te dizer que os meus antepassados, os meus pais, os meus avós, os meus familiares, todos adoravam e adoraram e continuam adorando nesse monte. E agora vem aqui o Senhor me dizer que esse monte não é o verdadeiro local de adoração, que o verdadeiro local de adoração é em Jerusalém, mas na verdade onde eu devo adorar? Em Jerusalém, em Samaria, no monte A, no monte B, no monte C, qual que é o verdadeiro local da adoração? O fato é, queridos, é que precisamos sim estarmos inseridos numa comunidade evangélica, uma comunidade de fé. O fato é que a própria Bíblia nos remete a esse dever de estarmos congregados, onde a própria Bíblia nos assevera e nos ensina para que nós não venhamos deixar de congregarmos, como é o costume de muitos. O fato é que é interessante, é importante, é salutar nós estamos num templo, numa igreja, compartilhando experiências, nos fortalecendo uns aos outros, dando testemunhos, louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O fato é também que sentimos saudades, como pastor. Temos saudade sim de estarmos com a igreja de portas abertas, realizando os nossos cultos, as nossas reuniões, a nossa adoração, o nosso louvor. Mas o momento em especial não nos permite isso. Mas também não é pelo fato de não podermos nos reunir, congregar no templo, na igreja, que vamos deixar de adorar. E justamente foi isso que Jesus estava tentando inculcar, colocar na mente, no coração daquela mulher, porque aquela mulher achava, acreditava que havia um local especial, um monte especial, mágico, sagrado, um endereço sagrado especial, que só ali era o local em que ela deveria e poderia adorar. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que esse lugar especial, esse lugar único, ele não existe. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, o endereço tal, que vai fazer com que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Porque certa feita também a palavra nos induz, nos ensina que quando tivermos necessidade de algo, que nós poderíamos também entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Jesus então dá a resposta para aquela mulher, resposta que muitos hoje precisam também ouvir. Mulher, não é nesse monte, não é em Gerezim, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é no endereço A, não é no endereço B, que vai fazer de você uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador. Mas vai chegar a hora, e esta hora já chegou, em que o próprio Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus aqui ainda conclui, porque Deus é espírito, e importa que os seus o adorem em espírito e em verdade.
E o que eu aprendo com isso? Não é o lugar, não é o monte, não é o endereço, não é o CNPJ, não é o ministério, não é a denominação que faz de mim, que faz de você um verdadeiro adorador. Porque se cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos que entender e temos que compreender que onde estivermos, podemos adorar o Senhor. As igrejas estão fechadas, as portas estão cerradas, não é possível, mas está proibido realizar cultos, reuniões. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, podemos adorar ao Senhor em nossa casa. Podemos adorar ao Senhor no nosso ambiente de trabalho. Podemos adorar o Senhor andando pelas ruas. Podemos adorar o Senhor nas praças. Podemos adorar o Senhor embaixo de uma árvore, se preciso for. Porque Deus, Ele é Espírito. E aonde estivermos, podemos sim o adorá-lo. Queremos sim que esta pandemia cesse. Oramos, clamamos e torcemos sim, para que as igrejas voltem às suas atividades normais, para que possamos abrir o nosso templo, para que possamos nos reunir, para que possamos nos congregar, para que possamos adorar, glorificar, exaltar juntos, como um só povo, como uma só família, que serve ao Deus vivo e ao Deus único. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te lembrar que a verdadeira igreja, ela não é constituída de tijolos, de argamassa, de ferragens, de cimento, de concreto, de móveis, de utensílios, de cadeiras, de bancos. Mas a verdadeira igreja sou eu e você, a igreja viva. Porque o próprio Senhor, Ele assevera que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse mesmo Deus, através da sua palavra, também assevera que eu e cada um de vocês nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Então não há por que nos desesperarmos, não há por que nos estribarmos em questionamentos, em indagações, porque enquanto isso não passar, e devemos também compreender e entender que tudo isso somente está acontecendo porque é, sim, pela vontade soberana e permissiva de Deus, porque nada, absolutamente nada acontece sem a sua vontade. E não podemos esquecer aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. O versículo 28, precisamente, onde ele nos diz que devemos saber e entender que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, embora não compreendamos, embora não entendamos, mas pode ter certeza que tudo acontece porque Deus assim o permite, e tudo coopera para nosso bem e para o bem da igreja. Que você medite, reflita nessa breve reflexão, e que isso sirva de
alento, de fortalecimento em tempos tão difíceis pelos quais estamos vivenciando. Mas não deixe de orar. O templo está fechado, a igreja está fechada, mas adore no seu lar, adore na sua casa, adore nas ruas, adore no local de trabalho, porque Deus, Ele está à procura não de templos físicos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que a paz do Senhor Jesus possa invadir a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família. E eu me despeço nesse momento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.